Olá, gente! Graça e paz! Estou começando agora convidando vocês a participar de uma série que eu pretendo gravar, construir passo a passo, para junto com vocês, para a gente conhecer qual foi a contribuição de várias mulheres através das páginas da Bíblia. Eu sou uma mulher de 50 anos, começando nessa nova jornada. Meu coração fica assim meio apertado, palpitando. Será que eu vou dar conta? Gente, eu convido vocês para a gente junto aqui nas páginas da Bíblia vermos que não só eu, não só você, mas várias mulheres também passaram por situações bem semelhantes às nossas do dia a dia. Mas antes de tudo, eu quero fazer uma oração por mim e por vocês, para que Deus nos use nessa nova jornada. Vamos lá junto comigo? Feche seus olhos, descansa sua mente, abra seu coração e vamos convidar o Espírito Santo a nos guiar nessa jornada. Senhor Deus e Pai, nós te convidamos nesta hora, Pai, a participar deste momento de reflexão da vida de cada mulher através das páginas da Bíblia. Senhor, nos guie para que, através desses exemplos que o Senhor nos fez conhecer através da Tua palavra, que o Senhor venha estar nos ensinando a nos aproximar mais de Ti. Essa oração que te faço, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar pela primeira mulher que Deus formou, que foi Eva. Eva, ela veio com um propósito. E olha, gente, como é importante a gente conhecer o propósito de Deus na nossa vida. A partir daí, a nossa vida tem um caminho mais distinto. A gente consegue analisar e seguir aquilo que Deus quer na nossa vida. E não é fácil não, tá? Não é fácil descobrir o propósito de Deus para a nossa vida e entregar a nossa vida nas mãos do Senhor para que Ele siga, para que Ele faça que alcancemos esse propósito. Bem, o primeiro passo, após estudar a palavra do Senhor, que eu percebi e está registrado aqui, é o seguinte, lá em Gênesis 3, nos fala o seguinte, Gênesis 2, versículos 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Gente, então, na vida de Eva, o primeiro propósito da vida dela foi de ser uma companheira, uma ajudadora. Vocês não sentem também que esse é um dos propósitos que Deus colocou na nossa vida? No meu caso, eu sou mãe, eu sou esposa, profissional, amiga, colega de trabalho, irmã dos meus irmãos de sangue, irmãos da igreja. Então, o primeiro propósito na vida de Eva, assim como na minha vida, e eu penso que na vida de vocês também, é ser companheira. Ser companheira, ser uma ajudadora. Para isso, precisamos convidar o Espírito Santo a nos guiar, a nos conduzir a esse propósito. Eu fiz algumas anotações aqui, eu vou ler para vocês. Eva, a primeira mulher criada por Deus para ser companheira de Adão. Sua história começa no jardim criado no Éden. Que lugar maravilhoso, né? Lugar perfeito. E a função inicial de Eva era essa. Um paraíso onde habitava em comunhão com Deus. Eva, assim como eu e você, era passível de erro. Olha só, fiz um registro aqui. Eva, no entanto, também protagonizou a queda do homem ao ser enganada pela serpente e comer o fruto proibido. Não podemos jogar pedra em Eva.
Todos nós somos passíveis de engano, de erro, sabe? De ao invés de ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do nosso eu, ouvir vozes externas. Mas o erro de Eva se reflete por toda a humanidade, de geração em geração. Mas Deus é tão maravilhoso, que ela não ficou aí, parada só em seu erro. Deus tinha um plano. Desde sempre, Deus tinha um plano. Apesar do erro de Eva, Eva foi escolhida para ser mãe de toda a humanidade. Então, o segundo propósito da vida de Eva, primeiro era de ser companheira, ajudadora. O segundo propósito da vida de Eva é de ser mãe de toda uma humanidade. Aqui nas minhas anotações eu vou ler para vocês. Apesar do erro, Eva foi escolhida para ser mãe de toda a humanidade. A sua história é um lembrete do livre-arbítrio, responsabilidade e esperança, pois mesmo após a queda, Deus prometeu a redenção através da semente da mulher. Gênesis 3:15. Então, qual lição podemos tirar da vida de Eva? Ela não tinha só 2 propósitos na vida dela, tinha vários. Deus traçou vários propósitos para a vida dela. Eu só escolhi 2. E qual lição podemos tirar da vida de Eva? Que apesar de nós, apesar das nossas falhas, Deus ainda realiza grandes planos com a nossa vida, através da nossa vida. Bem, vamos continuar aprendendo lições através das vidas de várias mulheres da Bíblia. A segunda mulher que eu queria conversar com vocês é Sara. Vamos conhecer um pouquinho da vida de Sara? Bem, o que a palavra de Deus fala sobre Sara? Sara era uma mulher que era esposa de Abraão e é lembrado por sua fé e paciência. Mesmo em idade avançada, recebeu a promessa de Deus de ser mãe. Mesmo diante da promessa que Sara já tinha em mãos, que ela seria mãe, o tempo foi passando e ela não teve a paciência, assim como eu, assim como você, muitos de nós, às vezes não temos a paciência de esperar no Senhor. E ela tentou dar o seu jeito. Ela convidou a sua serva, a sua escrava, ela pediu que a sua escrava, ou até mesmo ordenou, né, se era uma escrava, que ela tivesse relações com seu marido, que ela se deitasse com o seu marido, a sua serva Agar. E assim ela gerou um filho, que é Ismael. Por a falta de paciência de Sara gerou uma outra nação. Fez os planos, o Senhor tinha traçado um plano para a vida dela, que ela seria mãe de Isaac. Mas ela não esperou, ela quis dar o seu próprio jeitinho. Com isso, Abraão teve mais um filho, que não era o filho da promessa. Mas como Deus é tão misericordioso, mesmo passando um tempo, mesmo passando muitos anos, a promessa do Senhor se cumpriu. Muitas vezes, o que essa parte da vida de Sara me fez refletir, trouxe para mim essa lição. Muitas vezes, ao invés da gente orar e buscar o Senhor, a gente quer dar o nosso próprio jeito. E o nosso próprio jeito atrasa a bênção do Senhor na nossa vida. Atrasa a bênção do Senhor. O que era para acontecer agora ou daqui a pouco pode vir a acontecer longos anos depois. E a nossa ação tem consequências. Porque o ato de Sara ter mandado a sua escrava se deitar com Abraão gerou uma outra nação. E até hoje, anos e anos e anos depois, essa nação se tornou a nação rival à nação de Israel. Está aí, brigando por terras, brigando por espaço, apesar de serem irmãos. Então, o que nos faz refletir essa lição da vida de Sara é que devemos orar ao Senhor, pedir a Deus a paciência de esperar no tempo certo e refletir que nós não devemos muitas vezes dar o nosso próprio jeitinho. Aquilo que nós vamos fazer, vamos convidar o Espírito Santo a nos conduzir,
a falar conosco se essa é a vontade do Senhor, se esse realmente é o propósito do Senhor na nossa vida. Mas como toda a Bíblia, o Senhor tem misericórdia. Em toda a Bíblia você pode ver que apesar de tudo que a gente faz, que os nossos erros, as nossas falhas, as nossas ansiedades, o Senhor ainda tem misericórdia. E o que aconteceu? Apesar de tudo, lá quando Sara estava lá na sua velhice, na sua idade mais avançada, o Senhor permitiu que ela fosse mãe. E o que a promessa do Senhor, que o Senhor faz, ela não volta, ela não passa, ela se cumpre. Então, a lição que a gente tem da vida de Sara é o seguinte: a fé vence a dúvida e a promessa de Deus nunca falha. A terceira mulher que eu queria conversar com vocês é sobre a vida de Rebeca. Quem foi Rebeca? Rebeca foi uma mulher escolhida para ser esposa de Isaque. Isaque era o filho de Sara e Abraão. Quando Isaque já estava na idade de se casar, seu pai Abraão foi escolher uma esposa dentre a sua parentela para que ele se casasse. Então enviou o seu moço que fosse viajar nas terras dos seus parentes e lá ele ia encontrar uma esposa. Bem, Isaque, que nasceu por meio divino, também tinha um propósito na vida dele. Deus tinha um propósito na vida dele. O que aconteceu? Quando o moço de Abraão encontrou Rebeca, antes de ele encontrar, ele tinha orado ao Senhor. Ele não tomou uma atitude da cabeça dele. Ele pediu uma direção. Ele pediu a direção ao Senhor que falava assim. A oração que ele fez foi a seguinte: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro e faz-me beneficência ao meu senhor Abraão. E eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e eu também darei de beber aos teus camelos, seja esta a quem designastes, ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. Então, antes do moço tomar uma decisão, ele parou e fez uma oração, pedindo que, dentre as filhas daquela cidade, aquela que oferecesse água para ele e também para os seus camelos, essa seria a moça escolhida para ser a esposa de Isaque. Então, também, a vida de Rebeca tinha um propósito. Ela já estava debaixo de uma oração. A sua atitude foi direcionada pelo Espírito Santo. Deixa eu ler aqui para vocês. Rebeca foi escolhida como esposa de Isaque por meio de um sinal divino. Ela demonstrou hospitalidade, generosidade, sensibilidade espiritual. Olha só que virtudes que Rebeca demonstrou. Ela era hospitaleira, ofereceu água, ofereceu cuidado, sensibilidade espiritual. Porém, a sua história traz conflitos, pois ajudou Jacó a enganar Isaque para obter a bênção que seria de Esaú. Rebeca, ao longo da história, ela ficou grávida após muitos anos de casada. Isaque, seu marido, orou e Deus permitiu que Rebeca engravidasse. E ela engravidou de 2 filhos, ela engravidou de gêmeos. Bem, sua barriga ficou um tumulto, os meninos começaram a brigar dentro do seu ventre. Ela perguntou, Senhor, o que está aqui dentro? Que confusão é essa? E o Senhor falou, dentro da sua nação, dentro do seu ventre, existem 2 nações. E o maior servirá o menor. Ou seja, quem vai sobressair será o mais novo, não o mais velho. Pois bem, eles nasceram, cresceram e acabou. Eu convido vocês a ler a Bíblia, o livro de Gênesis, que vocês vão se aprofundar mais. Mas
acabou. Uma das falhas de Rebeca foi a preferência de um filho em detrimento do outro. Ela sabia que o filho mais novo ia ser líder. Ela não precisava tomar decisões que facilitassem esse caminho. Ela precisava orar. Então, mais uma vez, nós mulheres, nós somos muito proativas, nós queremos resolver aqui e agora. Eu convido a você e a mim também a esperar no Senhor, a orar, a buscar, a ter mais intimidade com o Senhor, porque isso vai nos livrar de atitudes precipitadas, atitudes que não glorificam o Senhor. Mas que lição que nós podemos tirar da vida de Rebeca? A sua vida é um retrato de sabedoria, mas também de como decisões precipitadas podem causar divisão familiar. Está em Gênesis 24 a 27. Lá na leitura da palavra, a gente pode perceber que como certas decisões precipitadas podem tirar a harmonia do nosso lar. Porém, precisamos buscar a lição que Rebeca nos traz, a história da vida de Rebeca. O que nós podemos aprender com os erros de Rebeca? Porque precisamos buscar a direção de Deus em nossas escolhas para evitarmos consequências dolorosas. Então, a vida de Rebeca nos ensina, nos traz esse ensinamento. E hoje eu vou ficar com vocês nessas 3 lições, essas 3 mulheres que nos ensinaram coisas tão importantes para facilitar a nossa vida. Conhecer o propósito do Senhor, sermos pacientes, orarmos, não sermos precipitados, mas também tem virtudes, sermos generosos, hospitaleiras, ouvir o Espírito Santo. Essas 3 mulheres fazem parte dessa jornada de conhecimento da vida das mulheres da Bíblia. Se isso fez sentido para você, se ajudou você de alguma forma, curta, comenta, compartilhe e ajuda o nosso canal a crescer. Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo.